formador, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Papo de Formador. Nos últimos dias eu estive avaliando os vídeos que já foram postados aqui no canal e eu sou uma pessoa que é muito autocrítica. E aí eu vi que eu falava sobre um termo que eu não tinha discutido ainda com vocês e hoje eu quero falar sobre este termo, que é o termo de necessidades formativas. Há 2 anos atrás, quando eu fui apresentar um trabalho no Congresso de Formação de Professores, lá em Águas de Lindóia, que é organizado pela Unesp, eu preparei um trabalho que tratava basicamente sobre isso, as necessidades formativas de professores que atuavam como coordenadores pedagógicos, que é um levantamento que eu tinha com um grupo de coordenadores com quem eu atuava ou que participavam comigo das formações. E eu encontrei muita dificuldade. Este é um termo que eu não tive as pesquisas que eu fiz não me davam muitas informações sobre o que seriam necessidades formativas. E eu queria descobrir se aquilo que eu entendia como necessidade formativa realmente era o significado dessa palavra. E eu não encontrei muito referencial para poder fazer esse trabalho em 2018. Na época do trabalho, eu considerei uma dissertação, que eu vou ler para vocês o trecho, tá? Essa dissertação, ela foi escrita por Karina Sofia Barata Duarte para a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. O título da dissertação é Análise das necessidades de formação contínua de professores dos cursos de Educação e Formação no ano de 2009. Neste trabalho da Karina, ela fala na página 12, ela traz uma citação de Rodrigues de 1991, trabalho que eu também não encontrei para poder ler a origem, ler o termo específico. Neste trabalho, a autora diz o seguinte: o conceito de necessidade de formação é para Rodrigues 1991, resultante do confronto entre expectativas, desejos e aspirações, por um lado, e por outro, as dificuldades e problemas sentidos no cotidiano profissional. Pode admitir múltiplas representações que divergem segundo o tempo, os contextos socioeconômicos, culturais e educativos. A análise das necessidades é de extrema importância, pois será sempre uma condição prévia do planeamento da formação continuada. Ou seja, para eu construir um plano de formação, para eu fazer um planejamento de formação para os professores que eu coordeno, para os professores com os quais eu atuo, eu preciso levantar quais são as necessidades formativas deles. E aí eu quero contar para vocês como que eu faço, quais são os elementos que eu utilizo para poder levantar as informações que eu preciso para construir o meu plano de formação. Nenhuma das dicas que eu vou te trazer agora, elas têm uma ordem de prioridade. Na verdade, são informações que eu vou coletando e elas vão compondo o diagnóstico das necessidades formativas do professor. Elas se complementam, elas dialogam entre si. E aí, para começar, eu começo sempre pela questão que é mais importante no programa de formação: a escuta. Eu começo ouvindo o professor sobre aquilo que ele enxerga de necessidade formativa. O que eu posso usar para isso? Na minha prática, por exemplo, eu considerei um pouco da história do professor, resgatei registros de acompanhamentos anteriores para poder olhar para esses registros, apresentar para o professor e perguntar para ele se ele se enxerga dentro daquilo, se as dificuldades que são indicadas nesses registros são realmente as dificuldades que ele reconhece. E se não são, a gente trilha e traça um novo caminho, um novo plano de formação para trabalhar junto. Este é o item que eu procuro utilizar como ancoragem da minha prática, o diálogo de forma muito transparente e muito honesta. No texto da Barata, ela fala que precisa ser, é um encontro, é uma convergência dessas expectativas. E aí, neste momento de escuta, eu tenho a oportunidade de dizer para o professor qual é a minha expectativa com relação a ele, com relação ao trabalho dele, para mim enquanto formadora, para a instituição onde ele está, para aquela escola que tem uma necessidade única, né? As necessidades formativas, elas são específicas, elas são situadas no contexto.
Às vezes um professor que trabalha em 2 unidades escolares dentro de uma rede, ele pode apresentar necessidades formativas diferentes, porque em cada contexto ele vai ter um comportamento diferenciado também. Cabe a você, formador, essa sensibilidade para olhar para ele. Uma prática muito importante para mim é a observação de aulas. Durante essa observação, eu tenho a oportunidade de ver como que o professor materializa a compreensão que ele tem do currículo, a concepção de ensino que ele traz na sua prática. Só que para fazer isso, é preciso que se construa uma relação muito dialógica, muito honesta, muito transparente, que eu já comentei. Não dá para você, formador, invadir o espaço da sala de aula do professor sem ao menos pedir licença, sem ao menos dizer a ele o que você está fazendo ali. Isso é o mínimo que se pede dentro da etiqueta de formação. Nem sei se esse é o termo, mas existe uma etiqueta de acompanhamento do professor que a gente precisa respeitar. Ele é um profissional e a sala de aula é o espaço dele de atuação. Para fazer a observação de aulas do professor, é preciso que se faça um acordo, que se estabeleça quanto tempo, quais os objetivos da observação e, principalmente, que esta observação resulte num feedback final, que você diga ao professor aquilo que você observou, quais foram as suas percepções, o que você vai fazer com aquilo que foi coletado naquele momento, como que o professor se enxerga a partir dos seus olhos, porque você é um olho externo formador. Então, o seu olhar ele vai ser diferente do professor que está mergulhado ali no universo da sala de aula. Nessa observação de aula, neste diálogo com o professor, no levantamento das informações, você vai conseguir definir qual caminho seguir, quais temas e quais abordagens precisam ir para os momentos coletivos de formação e quais serão as ações individuais personalizadas, porque a formação ela precisa ter um caráter personalizado, específico para cada professor, porque a gente precisa respeitar a sua individualidade e a sua identidade. Outro aspecto que eu já comentei está relacionado aos registros que a gente dispõe. Todos nós temos uma história e essa história ela está revelada nos documentos pedagógicos, num diário de classe, num registro de observação de aulas, por exemplo, num registro de avaliação do professor. Quais são esses instrumentos que a gente dispõe? Num resultado de uma avaliação externa, num resultado de avaliação interna, né, na lista lá de conselho de classes, dos alunos retidos, do trabalho diferenciado com estudantes que apresentam dificuldades e transtornos de aprendizagem. Estes documentos a gente precisa levantar de acordo com a nossa realidade. Então você, formador, olhe para o que você tem na sua escola que represente a memória deste professor. Porque a memória da sua história, do seu percurso de formação, do seu desenvolvimento profissional, deve ser um elemento chave na construção de um plano de formação. Se você está assumindo agora uma nova instituição ou está na mesma rede e assumir uma outra escola, a primeira coisa a se fazer é conhecer um pouco do trabalho do professor que vai estar registrado nestes documentos. Então, que tal começar por esses registros? E por último, mas não menos importante, né, um fato que é necessário inserir na prática do formador é o diálogo com os estudantes e com as famílias. Dialogar com o estudante e com as famílias permite a você, formador, coletar mais informações sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas na escola, quer seja por um grupo de professores, quer seja por um professor especificamente, e a partir deste levantamento, dialogar com este professor. Quais as percepções que se tem do trabalho dele, quais aspectos podem ser aprimorados e o que você vai fazer para ajudá-lo nesse processo. Os planos de formação, eles são planos de responsabilidade partilhadas. Ele precisa ser partilhado entre o formador e aquele que vai ser formado por ele. Todos precisam saber o que se espera um do outro, quais caminhos seguirão. E aí essa relação ela vai ser uma relação muito tranquila. Você vai conseguir avaliar com muita franqueza os percursos, avaliar a efetividade das ações formativas, avaliar o impacto dessas formações, avaliar inclusive aquilo que não deu certo, que você precisa ajustar, ou que você precisa abandonar, ou trocar de rota, ou substituir por outra.
Outra coisa que também é fundamental pensar: as necessidades formativas de um professor ou de uma equipe não são estáticas, não são coletadas num determinado momento, especificamente no começo do ano, por exemplo, e aí segue-se o ano inteiro com essa mesma necessidade formativa. Uma coisa que você precisa ficar tranquilo, formador: as necessidades formativas, elas vão mudar ao longo do percurso. E tudo bem por isso. Você ajusta a rota, faz um novo plano e continua dentro daquilo que você levantou como sendo prioritário para aquele professor. Sempre transparente, sempre dialogado e de uma forma muito honesta. Você tem algumas práticas para compartilhar comigo? Venha contar pra gente no Papo de Formador, coloque aqui nos comentários, me mande um e-mail. Venha contar um pouco da sua experiência e me ajude a mudar um pouco a minha prática também. Este canal ele é nosso, ele foi feito para o nosso diálogo, para a nossa voz. Seja sempre muito bem-vindo, formador. Até o próximo vídeo.